Olá, amigos. Espero que vocês estejam bem, na paz. Bom início de tarde. Hoje é dia 13 de nove, são exatamente 12 horas com 3 minutos, cravados em ponto. Meus amigos do canal aqui, Edson Rosa, terapeuta, a gente vai continuar, como eu prometi para vocês, os nossos estudos sobre o amor próprio, né? E essa propriedade de escolha, de decisão, de lucidez, de discernimento, de civilidade, de nobreza humana da nossa intimidade, qual é o efeito que se amar tem em todas as instâncias da nossa vida, tá? Então, para as pessoas que estão acostumadas da minha live à noite, vocês não me levem a mal, mas a gente faz no momento que dá, vai ficar gravado. Então, eu espero que vocês tenham essa paciência aí com o Edson, viu? Mas vamos lá. A pergunta que eu vou responder está aqui em cima no Facebook ou abaixo no YouTube, em algum lugar no Instagram ou aonde eu for postar logo após. A colocação é: o amor próprio, como ele influencia a nossa fé e nossas ações no bem e no mal? Qual é o efeito que se amar de uma forma lúcida e de uma forma por decisão e por escolha causa na nossa intimidade? Eu, como sempre, não sigo roteiros, mas como me enviaram várias perguntas envolvendo amor próprio, eu vou responder uma por uma dessas perguntas. Eu pensei que eu poderia fazer tudo numa live, mas é impossível. A total são 10 perguntas, estão aqui, ó. 10 perguntas sobre amor próprio. E eu achei tão boa, entendeu? Senti tanto carinho nessas pessoas em despenderem seu tempo e fazer essas perguntas que eu resolvi em fazer o que eu estou fazendo agora. Várias lives falando sobre amor próprio para tentar, quem sabe, auxiliar e ajudar alguém que se fazer afim. Quem sabe? Está todas as lives desde o começo postadas aqui no meu canal do YouTube, Terapeuta Edson Rosa, ou se encontra no Facebook, Terapeuta Edson Rosa, ou alguns pedacinhos, alguns cortes de 15, 20 minutos no Instagram, Terapeuta Edson Rosa, ok? Edson, o que é amor próprio? Eu posso lhe dizer que é uma propriedade que lhe abençoa por dentro e que elucida não pelas bordas do que você vê, do que você pega, do que você quer e por onde você pode andar, mas é aonde você jamais pode se trair e pode se conceber pequeno, doente, triste, desacorçoado e amparado. Desamparado. Por quê? Porque o amor próprio, ele nos acolhe por dentro. É um amparo tão necessário nos dias de hoje, aonde a gente vê que dinheiro e fama nunca comprou caráter. E a gente vê nas mídias sociais hoje pessoas com dinheiro, com fama, mas não civilizadas e sem um pingo de amor. E são ditas como influências, né? Então a gente vê que a coisa é pior do que falar, e eu não estou falando mal de alguém em si, eu não estou dando nomes, mas é pior de que quem diz ser influenciador. É quem é influenciável. Então eu faço humildemente a minha pequena soma e parte aqui, parcela diminuta de fazer esses comentários. Mas vamos lá. Primeiro eu quero fazer um comentário sobre amor próprio, que hoje eu estava tomando meu café, caminhando pela manhã, cedo, e aí sentei num lado de um amigo, um morador de rua, e conversando com ele, ofereci o meu café, e aí eu dividi com ele, ele tinha um copinho lá, eu dividi com ele, a gente ficou tomando café. E eu perguntei para ele: "Eu posso te fazer uma pergunta?" Aí ele falou: "Pode sim, senhor". Eu falei: "O que que você acha do amor próprio?" Porque sabendo eu que eu ia fazer essa live hoje, só não pensei que ia dar tempo só agora meio-dia, mas é o que pode. Ele olhou para mim e me surpreendeu, porque ele disse assim: "O amor próprio é a única coisa que eu tenho". Eu, Edson,
com conhecimento na psicanálise, na psicologia transpessoal, me surpreendi de uma simplicidade e profundidade tão grande nessa resposta que ele deu e de uma espontaneidade extraordinária. Porque ele só disse isso. É a única coisa que eu tenho. E por detrás dessa única coisa que ele diz ter, tem todo um contexto social, todo um contexto que deveria ser humano. Deveria, né? Há seres que se dizem gente, pessoas e civilizadas, e homens sapiens sapiens, tão, tão ordinário, tão sujo, tão baixo, tão infiel à vida, que eu fico olhando nesses 25, 26 anos de psicanálise, que a coisa está descambando cada vez para uma ladeira. O amor próprio é visto, muitas das vezes, como ter, possuir, reter, manter e pertencer. Ele não é ser. E quando ele é de alguém, ou ele foi comprado, ou ele foi de alguma forma adquirido. Despertado, não. Ou ele foi buscado, ou ele foi deparado, como se fosse um acidente, assim, um bateu no outro. Mas ele não é cultivado, germinado e alimentado. Mas eu ouvi hoje o que muitos da sociedade chamam de indigente, falando para mim que o amor próprio é a única coisa que ele tem. E baseado nessa sabedoria deste indigente, desse senhor morador de rua, eu ofereço a ele tudo o que eu falar hoje sobre essa resposta de qual é a influência do amor próprio no bem humano, no mal humano e na fé humana. Vamos começar pela fé. A gente entende que o amor próprio é um elucidador cognitivo. Então, ele está profundamente na inteligência emocional, incrustado nas sensações e impressões. A gente entende que o amor próprio, ele é uma cognição sinestésica. Então, ele opera na inteligência dos sentimentos e dos sentidos dos mais ordinários, instintivos e animalizados aos mais nobres do ser humano, que se diz pensar por si só e sentir por si mesmo. Então, ele frui pelo instinto, ele indica pela intuição e ele reafirma com lucidez pela inspiração o caminho mais sensato, correto, digno, íntegro, lógico e ético a ser seguido. A gente entende que o amor próprio, na diligência da prudência e na abundância do bom senso, ele se brinda nesse carro forte princípios de ser humano, nessa forja de integridade, de não desejar para o outro o que você não quer para si mesmo, operando como um mutante de cura na nossa gene. Gene é o nome dado à ciência, aonde circula pela genética humana entre a troca sexual ou até mesmo sinestésica de um conhecido que vai assimilando os hábitos, os costumes, a cultura e o desvelo de outro cidadão ou cidadã. Então isso vai adulterando essa gene, não a genética em si, mas essa gene, essa informação celular. Então nós entendemos que o amor próprio, quando ele é cultivado com um pinguinho de lucidez, que não envolve propriamente inteligência, mas envolve a sabedoria do coração, que é a verdadeira diligência da razão, pela inspiração que nos elucida o caminho mais sensato a seguir. Nós entendemos que o amor próprio na inteligência, ele vem com a cautela.
Na sabedoria, ele flui pela perspicácia. Nos instintos mais básicos do pensar e do raciocinar, entre essa divisória, eu penso e eu discerno, eu concebo e eu raciocino, ele flui pela sagacidade. Nem no emocional, no sentimental e no mental, em nenhuma dessas forjas do psique, o amor próprio se materializa, se concretiza pelo que eu busco, mas ele se realiza pelo que eu defino, pelo que eu decido e pelo que eu escolho habitar dentro de mim. Não tem nada de romântico se amar. O amor próprio é zelo. E quando a gente adora o amor próprio porque se ama, ele é precaução, porque ele sabe o amor próprio dos defeitos que carrega o meu ego. Mas ele não é complacente aos mesmos. Ele entende e compreende com exatidão as limitações da minha consciência. Mas ele tem a decência de não ser conveniente aos meus declínios de hábitos ruins, de atitudes menos nobres, de animalidade por instintos, de pulsões, pulsos, a coisas e situações e funcionalidades que vão tirar de mim o resto que me sobra de humanidade. Então, o amor próprio não é conveniente ao mal em mim. E nem muito menos ele se conforma com um bem superficial que ecoa pelos meus atos por uma solidariedade de justiça social. Não. O amor próprio, ele acentua e me cobra no primor da minha essência. Não pelo frescor, nem pelo labor, nem pela vitrine, nem pela superficialidade da minha aparência. O amor próprio não precisa ser visto, mas ele é a revista, ele é a premissa, ele é a máxima, como disse esse meu irmão indigente, morador de rua, é a única coisa que realmente eu tenho. Porém, a gente vê que nos dias de hoje se amar é ter algo. Ter algo que talvez eu conquistei, até com muito esforço, até com muita luta. A gente não está desfazendo disso. Também a gente entende que talvez se amar é ter alguém que nos faça nos sentirmos valiosos ou bem. Tudo bem, a gente não desfaz e a gente não está diminuindo tal conforto e tal acomodação aonde o ego nos coloca, a consciência nos bota e a mente humana se compraz. Não, a gente não está se desfazendo deste tipo de conforto. Porém, o amor próprio, em metáfora não menos verdadeira, é como um cavalo brabo dentro da gente. Ele não se satisfaz com a margem da superficialidade do que a gente se demonstra. Ele só se compraz com a profundidade na gente, que é aquilo que a gente não mostra para ninguém. Mas o silêncio confessa. A falta de paciência e calma com nós mesmos divulga. A autossabotagem, os bloqueios, as reatividades, as animalidades, as agressividades, as limitações impostas e postas pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, são tudo caguetadas e mostradas e evidenciadas na intimidade que não tem paz por si só. Lá está o amor próprio, dizendo: arruma tua casa, porque a única coisa que te pertence sou eu. A escolha, eu, amor próprio, do que te habita a tua intimidade.
Mas a sociedade, não todos, não pensam assim. E a manipulação é tão grande que cada vez mais se amar é coisa de besta, de babaca ou de idiota. Se amar em algumas instâncias do machismo humano, não do homem, mas do machista, que é uma espécie diferente entre o animal e o homem sapiens, a gente entende que talvez é coisa de gente frouxa, de gente fraca se amar. Já em outras instâncias, a gente vê pelas leis, pela ordem, pelo progresso, pela união, pela unção da evolução humana, que talvez se amar demais só por si mesmo não é reflexo de autossuficiência. Não, se amar demais, se duvidar para muitos, é ter orgulho, vaidade e egoísmo. Porque quando a gente se ama, a gente é radioativo, a gente incomoda. O nosso silêncio elucida. A nossa transparência cria divisas. Porque quem se ama não precisa de entretenimento, de fofoca para se mover. Há acontecimentos de desgraça para se sensibilizar. Ocorrências de miséria, de dor e de sofrimento para que a solidariedade brote das suas atitudes, porque dentro da sua intimidade, por definir-se no amor próprio, já há generosidade humana como combustível do que se faz bem. Como atitude daquilo que pode se fazer como algo de bom na vida alheia, porque eu me amo, eu quero me tornar melhor, não pelas evidências dos meus feitos, pela prudência do fato que habita dentro de mim. Isso é amor próprio. Não tem nada de romântico. E é uma coisa que não se vende na farmácia, não se compra no hospital, não se troca por dinheiro, mas necessita de uma bula chamada consciência, aonde a gente vai vendo entre as linhas desse receituário as nossas escolhas, as nossas afirmações, as nossas decisões. Mas, infelizmente, não é bem assim como o amor próprio é visto. E assim, a sociedade vai num amor que necessita, num amar que possui e no amor próprio que carece. Aonde está a nobreza nisso? Aonde fica a lucidez sobre isso? Vocês me perdoem nesses 20 minutos fazer esse prólogo, mas para explicar dentro da minha limitação ignorante, que não ignora ninguém, agora eu começo a explicar o que o amor próprio faz na fé, no bem e no mal humano. Valeu? Hoje a live vai ter 1 hora, viu? Eu vou dar aqui uma boa tarde a José Igor, vou dar uma boa tarde a Silvana, que estão lá no YouTube, uma boa tarde a Cileide, que está no Facebook, e uma boa tarde a Rossi, que está no Facebook. Minhas amigas, meus amigos, se vocês quiserem colaborar com perguntas, devem, façam. Eu paro de responder e respondo o que vocês quiserem dentro desse contexto aí, viu? Se vocês puderem me brindar com a ajuda de vocês, muito obrigado. Com licença. Vamos lá. O amor próprio, quando ele, por um pouco de lucidez, não nos resume, mas começa a definir dentro da gente o que realmente faz mais de que necessário, e o que dentro da gente, Edson, faz mais do que necessário para que a gente modifique a nossa vida para fora, existindo com maior amor próprio e lucidez por dentro. 3 coisas básicas. Eu vou dar 4 hoje. 4 coisas básicas. Primeira coisa, um coração generoso que se compadece pelas suas próprias limitações humanas. Não é conformismo, é amparo. Não é conveniência, é acolhimento.
é autoacolhimento. A generosidade é fruto da autossuficiência. Isso não quer dizer que você que se ama não vai sofrer, isso não quer dizer que você que se ama não vai ter dor. Isso quer dizer que você que se ama talvez não vai ter os seus desequilíbrios, mas o amor é o ponteiro que há de te colocar no eixo. O amor não permite que você perca essa nobreza de ter generosidade e logo após essa generosidade nutrida, essa definição de ser grato ao pouco ou ao nada que você não tem. Porque somente a generosidade e a gratidão absorvida por si só, que a lhe dá subsídios a você começar a aprender com seu próprio silêncio. Isso não tem nada a ver de romântico, isso tem a ver com persuasão interior. Quem sabe você conversar com sua calma e com sua paciência? Ou você é aquele tipo de pessoa, tal qual como eu, que muitas das vezes se pega dizendo: nossa, como que eu tenho que ter paciência com Igor, com José, com Pedro e com Maria? Como eu tenho que ter calma e paciência com Joaquim? Ou como eu tenho que ter generosidade com o Lucas? E eu? Sou saco vazio? Será que a minha postura de bondade ela deve ser deferida só para fora? Ou será que a minha bondade com qualidade existencial antes dos feitos necessita ser um fato de prudência, com generosidade e gratidão e com a diligência da generosidade e gratidão, que é a autocompaixão alimentada por mim só, por mim mesmo, por você próprio? Será que me custaria muito me tratar bem de vez em quando, em silêncio? Será que é pedir demais para mim ter um pouquinho mais de calma, paciência, generosidade, gratidão, autocompaixão, para que eu aprenda a ter um pouquinho mais de autossuficiência? Ou será que eu estou tão viciado, tão viciado, tão viciado em só querer, horas resolver a vida dos outros, que de todo não é ruim, ou horas me comparar com alguém que de todo me faz muito mal? Qual dos caminhos por amar próprio eu estou garimpando e seguindo pelas minhas escolhas? O que me leva para fora e faz eu gravitar e fruir nas aceitações dos outros? Ou o que me joga na imensidão que tem por dentro de mim, aonde eu preciso me escolher mediante ao vazio preenchido de inutilidade do achismo alheio, aonde eu me descaracterizo, aonde eu me desconheço e aonde eu não bato papo, não converso, não me enobreço com meu próprio silêncio. Em qual caminho eu sigo mesmo? Então é óbvio que a minha fé, pela forma e a forja de eu me amar, vai ser como uma barganha. Eu vou ter fé porque eu sou pequenininho. Eu vou ter fé porque eu tenho pecados. Ou eu vou ter fé porque, de alguma forma, sendo pequenininho, cheio de pecados, cheio de defeitos, em evolução, eu vou ter fé que tudo vai ser resolvido para fora, sem atitude, sem superação, sem a vantagem do meu próprio discernir e sem a grandeza do meu autodefinir na minha persuasão, do mínimo que for, de sensibilidade. Qual tipo de amor próprio que a gente é rotineiramente alienado ou alinhado? Agora, se eu tenho amor próprio, eu vou ter tudo isso que eu acabei de falar, mas com um detalhe: Deus, ou divino, ou aquilo que eu tenho fé, não tem um maior quilate de que a minha vida. Não tem maior valor de que a minha existência. Porque se eu colocar o divino que eu tenho fé acima da minha existência, é como se eu dissesse: eu não sou merecedor.
Eu não sou fruto de ti. Eu não vim daí. Substância, consciência, divindade, essência que eu digo divinizar pela minha crença e pela minha fé. O objetivo que eu digo seguir porque eu acho ter merecimento. Se eu me colocar submerso, diminuído nisso, eu até posso adquirir o que eu quero, mas vai ser que nem Missim Miojo, vai ser que nem o instantâneo. Me dá aquela euforia, logo eu vou ter que mendigar alegria na felicidade alheia. Vou repetir de novo. Me dá aquela euforia quando eu conquisto algo por esse tipo de fé, mas logo eu vou ter que mendigar alegria pela felicidade alheia, porque sozinho, por mim mesmo, eu não sei o que é ser feliz. Como é que eu vou saber o que é alegria? Porque eu acho que tudo é fé para fora. Não é fé que me renova e que modifica-me por dentro pelo estado de graça. Aí que entra a diferença do efeito do amar na fé do homem. A fé do homem sem amor próprio é expectativa, é circunstâncias, é influências, é ocorrências, que quase sempre fica no acaso, ou de vez em quando na sorte e no azar. E raríssimas vezes no que nós chamamos de merecimento por superação. Agora, o ama próprio, quando unge a fé de um homem, ele para fora faz, mas por dentro constrói um estado de graça. O amor próprio materializa a nossa fé num senso de graça interior. Não é graça de rir, é graça de benemérito, é graça de benignitude, é graça de uma atitude aonde todos os teus instintos amalizados são controlados pela tua escolha de lucidez nessa mesma graça, por essa mesma fé. Aí você vai ver que se amar pode até não resolver a tua vida nas coisas que atinge e abrange a superficialidade. Ao que lhe vem até como bom e também como ruim, ou como bem ou como mal. Mas se amar resolve sim todas as iniquidades que talvez na tua intimidade se aliena, se alimenta e se constrói. Ah, e se amar pode não resolver a nossa vida exteriormente, mas nos dá subsídio de cair e levantar com a cabeça erguida. E ter uma consciência de dizer para si: perdi com honestidade, venci com honestidade, sou com autenticidade, estou com legitimidade. Isso ninguém tira de quem se ama. Esse senso genuíno, genuíno de genuidade, de inocência. Eu estou escrevendo um livro que na capa desse livro, na última capa, eu digo que o maior poder humano é a inocência. A inocência é um nome tão mal visto e muitas vezes nos dias de hoje, onde as pessoas estão muito agitadas, mas a gente vê que a inocência é fruto do amor próprio, porque, tipo, pode cair o que cair em cima de mim de ruim, mas eu sou inocente. Eu vou ficar com desmerecimento que eu alimento, não com a maldade que o outro sustenta, não com a ruindade que o outro carrega, e nem muito menos com a toxicidade que alguém joga sobre mim. Eu vou ficar por dentro de mim com a honestidade, com a inocência, com a compaixão, com a generosidade, com a gratidão. Deus ser assim. Mas nos dias de hoje, se amar desse jeito é coisa de gente louca. Cuidado. É gente perigosa se amar dessa forma aí, viu? Porque o mundo
dos desenfreados e desamparados não vai corromper uma pessoa que, mesmo vivendo no mundo, é fruto de um planeta e vive sob a régide não do acaso das conveniências dos mundos humanos, mas de um planeta regido por uma força cósmica muito mais grandiosa. Ninguém assegura alguém assim. Mas são verdades ditas pelos filósofos da Índia, do Egito, da África, da Grécia, o povo fenício, druida, tosteca, asteca, o shintoísmo, o budismo, o brahmanismo, até o próprio catolicismo, o espiritismo, o africanismo fala isso, a igreja pentecoste, está tudo aí. Mas a interpretação, muitas das vezes, é movida pelo que se maravilha para fora, em ter, reter, possuir e pertencer, ou até mesmo pela loucura da submissão. Raríssimos têm a sensibilidade de olhar para dentro e dizer: e aí? O que realmente você precisa por dentro? Porque se você for bem afortunado na intimidade, da miséria você faz riqueza, da pobreza você tira a grandeza, e da riqueza você tira a humanidade. Da generosidade você tira a solidariedade. E da solidariedade ressoa na tua postura humana um ser nobre, aonde elucida pelo silêncio e para de viver no acaso das ocorrências do bem e do mal, da sorte e do azar. Vocês entendem o que é isso? Não é fala bonita de Edson, não. Não é papo de terapeuta. Eu estou aqui hoje, graças a Deus, dessa folga que eu me dei, das terapias da psicanálise e de outros tratamentos, para conversar com vocês de boa. Eu vou responder as perguntas, viu, amigos? Não estou enrolando linguiça, não. Estou falando para o pessoal aqui do Facebook e do YouTube. Estou enviando perguntas e colocações. Então, quando eu tenho amor próprio e isso trabalha na minha fé, eu me amparo com a minha fé, eu me resguardo com a minha fé, eu cresço com a minha fé, mas a minha fé ela não é uma dependência. Ela é um senso de autoinfluência para que eu me supere junto com ela, não para que eu viva na espera tendo ela. Está claro? Então tá. Se não tiver, é limitação minha, viu? Agora eu vou responder duas perguntas, depois eu encerro a live explicando o amor próprio no bem, na forja do bem e, infelizmente, na forja do mal, na vista das nossas feituras humanas, tá bom? Só um momentinho que eu vou tomar uma água. Deixa eu ver aqui que foi o. Eu estou dando prioridade ao José, que foi a primeira pergunta que eu vi, tá? Mas eu vou responder outras aí que vocês fizerem. Lembre, José, que eu sou dislexo e eu vou aqui me concentrar para tentar ler devagar, porque a minha mente é muito rápida, viu, amigo? Vamos lá. Edson, muitas das vezes tropeçamos ou mordendo, como é que é? Mordendo a própria língua. Mas basta parar um minuto e o amor próprio proporciona um impulso de continuar vivendo com hombridade. Porque vale a pena amar. O que ele está tentando dizer, e na verdade disse de uma forma muito sábia e sensibilizada, é que o amor próprio é uma lamparina interior e ele é uma buzina, como eu brinco, né, que o amor próprio é um cavalo brabo, incansante dentro da gente. É impossível uma pessoa chegar e dizer, como muitas já falaram para mim, mas mesmo assim eu digo para elas, é impossível você chegar e dizer, Edson, eu nunca me amei porque eu tive um trauma. Eu não consigo me amar porque alguém praticou bullying na minha infância. Ou eu tive um crime sobre a minha pureza. Né? Parece tantas coisas doentes e ruins, não pessoas, mas feituras negativas sobre elas. E eu falo a mesma coisa. Meu amigo e minha amiga, você nunca teve uma intuição, não? Você nunca teve uma inspiração? Você nunca teve uma atitude com você, mesmo na dor e no pior sofrimento, aonde o teu hálito diz segue, e aí elas dizem não. Aí eu pergunto, por que você veio aqui?
Ah, mas eu vim me tratar porque me disseram que você é psicanalista. Eu falei: "Não, não, não. O que te trouxe aqui foi o amor próprio". Porque ele é tão profundo dentro da gente, e ele é tão poderoso, que você sem esperança, ele te carrega. Sem coragem, ele lhe dá atitude, nem se for mecânica. O que te trouxe aqui é amor próprio. Aí a pessoa para, se joga para trás da cadeira. Quantas fazem isso? Claro que eu estou aqui falando de uma forma bem simples, né? Geralmente eu dou uma explicação mais lógica e mais técnica. Aí a pessoa para e fala: é isso que é amor? Eu falei: é isso que é amor próprio. É esse que é o cavalo brabo. É esse que é o cavalo brabo. Tá bom? Vamos lá então. Tem uma colocação aqui da Adriana. Ela fala assim: Edson, por que estamos enfrentando tanta luta espiritual ainda nesses tempos, onde tantos sábios. Ela está dizendo aí que o tal de Edson Rosa é sábio. Eu não sei não, viu, minha amiga? Eu acho que é o café que está falando, viu, minha amiga? Quem sou eu? Ela fala, porque tantos sábios como você falam sobre a luta entre o bem e o mal. Primeiro lugar, minha amiga, eu não estou te corrigindo, tá? Mas eu não acredito em luta do bem e do mal. Eu não acredito em luta do bem e do mal. E outra coisa, todas as lives que o Edson Rosa faz aqui no YouTube e no Facebook, eu deixo bem claro, até quando eu falo da espiritualidade e até quando eu trabalho com a espiritualidade num canal reservado a isso, que é o canal do YouTube Amigos do Zé. Há dois tipos de espiritualidade. A espiritualidade do plano astral, de seres desencarnados, ou de energias ou de consciências que gravitam em outras dimensões, inerentes e independentes do corpo físico. E essas talvez estagiam no que a gente imagina o ser bom ou que a gente teme como mal. Boa? Boa. E tem a espiritualidade que eu acredito muito mais do que essa. Até mais do que os mentores que eu trabalho, que são espíritos dessa primeira espiritualidade. Que é a espiritualidade da minha escolha do que habita o que eu nutro. Que é o único livre-arbítrio que eu tenho. O que é essa espiritualidade, Edson, que você está falando aí, que é a segunda? Que ela não é espírito desencarnado, que ela é o espírito da tua intimidade. Simples. O mal dá desconfiança. O bem dá esperança. Estou falando de espiritualidade. Generosidade, gratidão, solidariedade, ternura, compaixão, empatia, leveza, discernimento, calma, paciência, tudo isso é espiritual. Eu defino e eu escolho que isso habita e dirige a minha vida. Sagacidade, prudência, eloquência. Não maldade, mas malícia, porque precisa ter, sim. Saber usar o medo como cautela, dispensando qualquer tipo de culpa, mas saber usar o medo como prudência e cautela e leveza. Tudo isso que eu falei é espiritual. E é bom. Vamos falar do lado ruim? Cobiça, mentira, dissimulação, narcisismo, conveniência, agressividade. É espiritual. Então, quando a gente entende que o que há de mais espiritual, enquanto a gente está corporificado numa persona, num gênio e num temperamento, no corpo físico, é o que eu escolho estar dentro de mim, com todo respeito, essa história de bem e mal brigar já não depende mais da minha existência. Porque a minha existência é o que está dentro de mim. A minha convivência é o que eu vivo para fora. Eu vejo que tem bem, que tem mal. Eu acredito também que tem uma batalha espiritual ao redor, mas isso não tem nenhuma influência na minha intimidade. Porque eu creio num criador, numa essência, numa divindade, ou numa luz, ou numa consciência maior, que eu participo como coadjuvante por enquanto, porque estou no corpo físico, mas na minha essência, essa mesma luz é atuante pela minha escolha e pela minha decisão, da minha autossuficiência, pelo meu modo de me amar, pelo meu
modo de me amar. Porque se eu me amo, qual o mal que eu vou fazer para o outro? E todo o mal que eu faço para o outro, e toda a dissimulação que eu lanço na vida de alguém, e toda a conveniência que eu imponho na vida de qualquer um, e toda a má influência que eu irradio para qualquer ser humano, nada mais é de que uma tatuagem forjada com o que já habita a minha intimidade, como algo espiritual, qualitativo ou desqualitativo pelas minhas escolhas, pelos meus maus hábitos, pelo meu gênio, pelo meu temperamento, pela minha humanidade ou falta dela humanidade. Entendeu, Adriana? Muito obrigado, viu? Por favor, não estou discriminando tua pergunta. É excelente, tanto é que eu dando ênfase, né, a essa sensibilidade que tu teve, minha irmã. Então, o que o Edson acredita é nisso. Agora, eu vou falar de mim para não falar dos outros. Se o mentor que eu tenho tem de luz, pouco me importa, a luz é dele, não é minha. Se a minha religião é a melhor do planeta, pouco me importa. O que me importa é qual influência eu transmito na vida alheia. O que eu estou fazendo com a minha intimidade e o que eu faço com que habita a minha intimidade, qual é o valor qualitativo que eu transmito aos meus semelhantes. O resto, minha amiga, o resto eu sou coadjuvante. Agora, na minha intimidade, eu sou o capitão deste navio. Ponto. Se para uns é soberba, não sei, mas é o que eu penso. Agora, se alguém me pergunta, Edson, você acredita em Deus? Fraterno, sim, religioso, não. Edson, você acredita em espírito de luz? Fraterno, sim. Espírito de umbanda, de candomblé, espírita, para mim são tudo limitados dentro de um contexto filosófico, filantrópico, até com boas intenções, mas dentro de um contexto humano de interpretar o bem e o mal. Agora, se eu entender que Deus é fraternal, eu coloco todo mundo na mesma vazão do sol, que é acima de todos, e da terra, que nos serve como apoio aos nossos pés. Ninguém é melhor do que ninguém à vista de Deus. Agora, se começar com religião, aí, infelizmente, eu não vou poder lhe ajudar ou ajudar quem passa esse tipo de pergunta. Não que você fez, viu, Adriana? Eu só estou alongando um pouquinho a resposta por essa pergunta maravilhosa e colocação muito inteligente que você fez, viu? Obrigado. Deixa eu tomar um café para dar um tônico aqui nesse cerebelo. Só um pouquinho aí. Boa, deixa eu ver aqui, tem mais uma colocação. Uma amiga que é a Cileide, não sei se eu estou falando o nome certo pela dislexia, eu vou ler de novo, faz questão. Cileide. Se não for, me corrija, viu, meu amigo? Pode puxar a orelha aqui do seu amigo que não pode se esconder por causa da dislexia, não. Eu tenho que vencer esse trem aí. Tô vencendo. Tô brincando, viu? Não é uma briga, não, mas é legal. A dislexia ela me ajuda muito a me superar. Aí vamos lá. Até onde o amor próprio pode ser saudável ou prejudicial? O amor próprio é totalmente saudável, porque o amor próprio é prudência na intimidade, é coerência na intimidade. Quer ver uma coisa, minha amiga? Mas eu vou lhe responder. O amor próprio deixa de ser saudável quando ele é fruto da moral. Mas ele vai ser sempre saudável quando ele é um atributo da ética. Se eticamente você se ama, não sobra espaço para egoísmo. Não sobra. Agora, se moralmente você é obrigado a amar, o que mais você vai ser egoísta, porque você não vai amar todo mundo da mesma forma, porque você não se ama. Agora, se eticamente você se ama, você entende que dar respeito é amar, que dar limites é amar, que muitas das vezes renunciar é amar. Isso é ética com amar próprio. A moral faz isso? Não faz. Faz, mas de uma forma que deixa hoje, em 2024, 13 horas da tarde, perdão, 12 horas com 48 minutos, dia 13 de 9. Deixa a humanidade como está.
Entendeu, minha amiga? Mas eu continuo lendo o que ela fala aqui. Até onde o amor próprio pode ser saudável? Sempre se ele for mais ético, lúcido, ético, lúcido e com muita sensatez. Então, pelo amor próprio ser uma cobrança e uma vigília interior, a gente não vai dar força a amar. Porque ele nos cobra a nossa melhora, ele não nos cobra a nossa bondade. Amar próprio não nos cobra bondade. Amar próprio nos estipula uma qualidade de bem. O amor próprio nos estipula, nos instiga a nos tornarmos melhores por essência, não por aparência. Porque se o amor próprio cobrasse fazer o bem para os outros, somente gente sã faria o que é bom, não psicopata, pedófilo, não pessoas extremamente negativas, e fazem. Bem para o outro é uma atitude cheia de escolhas, de dualidades entre a conveniência, entre a filantropia de solidariedade, entre vários outros interesses. Agora, se tornar melhor não é só uma escolha, é uma prudência, é uma sensatez, é uma lucidez. Você está tratando das feridas que lhe habita pelo cerne, pelo carnegão, não pela superficialidade que os outros vão ver e vão legalizar a tua cura pela aceitação. Não. Você está curando a tua ferida raspando pelo osso. Você não está medicando, você está se regenerando. Aí o amor próprio é totalmente saudável. Fora disso, minha amiga, fora disso, você pode ser uma pessoa, eu posso ser uma pessoa ruim, sair daqui, comprar um sacolão, um mantimento e dar para um desconhecido. Isso é bondade. Mas isso me melhorou? Não, nada. Que a maioria das pessoas hoje, não todas, tem gente que vai se ofender, mas é verdade, que tem amor próprio, sofre com a bondade que pratica, pena com a caridade que executa, se revolta pela caridade e bondade dos outros que lhe manipulam. Isso é amor próprio? Que amor próprio é esse, Maria vai com as outras? Outra coisa, um amor próprio que necessita que haja fome, dor e sofrimento e limitações culturais e até intelectuais no outro, para que eu a levante a minha bunda da cadeira para ser solidário, é sinônimo que dentro do meu coração não há gratidão, não há generosidade, não há autocompaixão, há outros interesses exclusivos da vaidade, do egoísmo e do orgulho. Tipo, um amor próprio que depende a ver o mal para que eu faça o bem, é estranho. De quem será que eu estou falando mesmo? Você entende como é que funciona essa nossa humanidade? É um negócio estranho, porque tudo que eu estou falando é óbvio. Isso é há quase 3.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, era falado por Hipócrates, Platão, Pitágoras, Sócrates. Lacan fala isso, Freud, Lacan jogava tijolo. Nietzsche, Nietzsche, tem gente que odeia Nietzsche dentro do processo filosófico dele, por mais que ele morreu de loucura, tudo, mas aí é uma limitação dele. Mas a gente entende que o que ele escreve é para raspar o osso, não é para dar carinho, não. Tem gente que não gosta dele, mas ele é lúcido. Por isso que o amor próprio também não vai evitar certas doenças em algumas pessoas. Porque o amor próprio é lúcido. Quer ver? O amor próprio. Eu me amo. E eu tenho em mim que num planeta eu sou mais um. Se eu estou abaixo do sol e eu piso acima da terra, eu posso morrer de câncer, posso morrer de Covid, posso pegar um Alzheimer, posso morrer de parada cardíaca, posso morrer. De qualquer jeito, eu vou morrer. Então, eu não vou me ter um coitado com a enfermidade. Eu vou me ter alguém doente. Mas isso sou eu, minha amiga. Olha como funciona, aproveitando a deixa aí do teu amor próprio que você escreveu aí. Até onde o amor próprio pode ser saudável ou prejudicial a nós mesmos. Olha o amor próprio das pessoas no Covid. Olha o que uma parrelada de terapeuta que agora tiraram os seus vídeos da era Covid.
de médiuns que tiraram seus vídeos agora, tiraram do YouTube, mas você lembra o que eles falavam? Do tal de ceivador, que o tal de Covid era para ceivar. Alguns até se atreviam a dizer que era castigo divino. Isso é amor próprio aonde, minha amiga? Isso é alienação. Freud, se tiver, eu sempre brinco falando isso, mas é uma verdade. Se Freud tivesse encarnado hoje, o que ele ia ter um campo de estudo de alienação na mente humana, porque a alienação não é a ignorância dos fatos. A alienação é você, com sua inteligência, ignorar a sabedoria da sensibilidade. A alienação é com realidade e clareza dos fatos, você sonegar o que enxerga na sua frente, para viver o imaginário lúdico, aonde sustenta teu ego que é doente, a tua consciência que é limitada e a tua mente que é louca. Isso é alienação. A alienação não é uma pessoa ignorante, mas é o que nós temos aí, né, minha amiga? E ela continua. Digo isso, ela continuando, está aqui na tela. Digo isso porque cheguei ao ponto de achar que basto aí, como é que é? De achar que me basto. Sim, mas maravilhoso, é autossuficiência. Aí tenha dificuldades em me relacionar com as pessoas. Aí vem aquilo que eu vivi. Eu não estou falando mal de você, eu vou falar de mim. Quando eu comecei a entender o que é amor próprio, eu tive esse momento de me bastar. Minha amiga, entenda que o amor próprio ele não, ele é um anticonveniência. Amor próprio é qualidade existencial do que se nutre. Não é demonstra de bondade de existência no que se faz. Guarde isso. Isso é difícil porque a nossa forma de interpretar amar e amor é muito incrustada dentro de um religiosismo, dentro de um afrorismo filosófico, doutrinário, pragmático, dogmático e até teosófico e sociológico, de dor e de sofrimento, de pedir para ter, de esperar para receber, de sofrer para se sentir merecedor. Isso está incrustado na nossa sociedade. Então, primeira coisa que a gente que já está cansado, eu, Edson, estou falando de mim, viu? Viu, minha amiga? Que já anda cansado. Tô brincando, tô cansado de falar, né? Falo muito durante a semana. Mas vá que eu esteja cansado, observo, é que a primeira coisa que eu sinto na autossuficiência é essa coisa de se bastar. Eu olho os outros e fico, meu Deus do céu. E olha que não é julgamento, porque eu não deixo de falar com as pessoas, eu não deixo de conviver com as pessoas, mas eu vejo assim, eu falo, cara, fofoca, não, tô fora. Mentira, não, tô fora. Entretenimento fútil, tô fora. Apaixonite besta, tô fora. Alienação por dinheiro fácil, tô fora. Sexualidade exacerbada, vendilhões de palafelias sexuais cognitivas e sugestivas pelas mídias sociais, tô fora. Só isso que eu falei agora, minha amiga, você já vai estar fora de quase tudo que é vendido nas mídias ou que é de alguma forma distribuído na maioria dos bate-papos por aí. Agora, qual é a diferença de se bastar da autossuficiência? Aí que você vê se teu amor próprio é sadio. Eu me basto, tenho autossuficiência, mas eu não perco a paciência com essas pessoas, porque eu entendo que é o momento delas. Eu já vivi assim na minha intimidade. Eu já disse aqui e falo de novo: se um dia vocês me verem vestido de palhaço, de mulher, de nega maluca, de branca maluca, vestido de bicho, correndo atrás no trio aqui no Carnaval de Salvador, é o Edson, viu? Não é outra pessoa, não, porque eu não sou hipócrita. Então eu vivo no mundo das pessoas, mas na minha intimidade, o meu universo de qualidade existencial é maior. Não porque eu me comparo aos outros, mas é porque eu me amparo, me acolho e me defino assim. Então não tem o porquê de eu me bastar e ter autossuficiência e desfazer do momento de consciência dos outros. Eu só não me misturo. E quando me misturo, eu convivo, mas eu não comungo, eu não aceito tudo
que jogam sobre mim. É muito simples. Agora, quando o amor próprio não é sadio, aí eu começo a julgar, eu começo a falar mal, além de me distanciar. Ah, e eu começo a me aborrecer com o meu silêncio, porque se um vizinho faz um barulho a mais lá na rua, no som dele, todo volume, ou se uma pessoa fala um palavrão na internet, eu, nossa, meu Deus, não vai para o céu, ou meu Deus, que. Não, minha amiga, tá cada um no seu momento. Não é deixar para lá, é simplesmente tirar de dentro de ti e de si e de mim o que não me pertence. E eu, como partidário à lucidez, o que eu posso fazer a não ser essas lives que eu faço? O que você pode fazer em uma pessoa que se diz de bem, não melhor do que as outras? Não melhor do que as outras, porque me amar não me titula e não me faz ser melhor do que ninguém. Porque o amor próprio, ele não está preso ao bem. Eu disse isso na última live e vou falar de novo. A maioria das pessoas que eu conheci na minha vida que não prestam e que são tóxicas tem amor próprio. Porque eita gente que cai temporal e a pessoa está em pé, acontece um monte de coisa ruim e a pessoa está em pé, tudo que acontece na vida daquela pessoa, a pessoa está em pé. Agora os bonzinhos estão sempre se arrastando. Então o amor próprio ele não é preso na bondade, pelas referências e os moldes da bondade como a gente tem aqui como humano. Agora, o amor próprio, ele lhe insemina do poder e da força, da autossuficiência, de ser basto por si mesmo e ter discernimento. Se você vai usar isso contra as pessoas que ainda não se amam, ou a favor a si mesmo, tendo paciência consigo, calma para consigo, para que você, além de tolerar, mas antes disso tolerar, respeite o momento do outro, aí é uma questão de quê, minha amiga? De sensibilidade, de humanidade e de civilidade. O amor próprio nos dá isso. Mas ganhar tempo pensando nisso, muita gente não quer. As pessoas querem viver numa casa, então cá um. Quem me conhece, tem conhecimento do Edson particularmente, quem convive comigo sabe, eu não estou nem aí, meu amigo. Vou fazer o quê? Eu faço as minhas lives, eu converso. Converso com pessoas que até eu não gosto do que a pessoa fala, mas eu admiro a pessoa pela força humana dela. E eu estou ali conversando, rindo, brincando, e a pessoa está achando que ela está me convencendo. E eu estou ali dentro de mim pensando, meu Deus do céu, mas deixa lá. E continuo convivendo, porque eu não vou me esconder dentro de uma toca, nem ficar numa caverna, nem deixar de ser humano, porque as pessoas talvez não se valorizam. Isso que se chama discernimento, isso que se chama decisão e isso que se chama coerência é dado pelo amar próprio. Decisão, discernimento e consciência. Entendeu, minha amiga? Obrigado, viu? Não estou falando para lhe convencer, não. Você já me conhece há algum tempo. Não falo nada para convencer alguém. Graças a Deus não perco tempo com isso. Tá bom, menina? Muito obrigado, viu? A voz já está sumindo já. Meus amigos, eu ia parar, mas ouvi aqui um comentário do Diego Prado. Não sei se é comentário o que ele está falando, mas vamos lá. Boa tarde, Edson. Depois da pergunta dele eu vou parar, viu? Que a voz já está sumindo. Boa tarde, Edson. Muito boa tarde, irmão. Sempre bom acompanhar suas lives. Muito obrigado, viu, pela parte que me toca aí. Mas não se apega muito não, viu, meu amigo? Vai além. Vai além. Voa, irmão. Voa. Infinito é nosso teto. De todos nós. Um abraço. Aí ele dá um nome lá de São Paulo, da cidade. Demorei muito para aprender sobre amor próprio. Eu estou tentando até hoje, meu amigo. Mas cada um no seu tempo. Olha aí, olha a sabedoria da criatura. Ele resumiu de uma forma exemplar e perfeita o que eu estava falando agora para outra amiga. Cada um no seu tempo, você vai fazer o quê? O amor próprio é fruto do eterno, tem como limite o infinito. O amor próprio não é dependente do tempo humano, nem do bem e do mal. Entre o bem e o mal, o amor próprio é o correto. Amor próprio é ajuizamento. Mas tem. Ah, Edson, você acabou de dizer. Pessoas más também podem se amar. Claro, se o correto dela é ela ter o que ela tem, fazer o que ela faz, o problema é dela. E se o ajuizamento dela é aquilo, mas é aquilo, a gente romantiza, né, as coisas, né? Romantiza. A gente quer que o amor próprio seja um sentimento que atinja o coração e mude o meu modo de sentir.
A gente não quer que o amor próprio seja uma decisão de postura humana, seja para o bem ou para o mal. É pedir demais ter esse tipo de lucidez. Aí ele fala assim: sempre amei os outros em primeiro lugar. Meu amigo, você está falando com um cabeçudo aqui, meu irmão, que eu cansei de fazer isso. Mas é aí que tá, quando a gente se ama em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar é os outros, porque eles estão vendo, estão ouvindo e estão convivendo com você. Bendito é o ser humano que se ama sem se perceber neste amar, mas por influência deste amor, ele não dá nenhuma moeda em troca, a não ser se doar. Ele não dá nem uma moeda em troca, a não ser se doar. Então eu me dou do jeito que eu sou, falho ou não é o que eu posso no momento, mas me amando. Tento não machucar, não condenar, não julgar, não injuriar ninguém. Tento não ficar pisando, maltratando, nem muito menos possuindo a vida do outro. Tento. Agora, o que eu não tento, eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer, é me amar. Porque é meu remédio. É a cura de mim para mim mesmo. Os outros não têm nada a ver com isso. Isso é amor próprio. Na nossa fé, no nosso bem e no nosso mal. Boa? 1 hora e 2 minutos. Não falei tudo o que gostaria, porque eu sou muito criativo, sabe ou não? Criativo, mas uso a minha inteligência e agradeço todos vocês aí por me ajudar e dar esse voto de confiança aí a esse rapaz que já está com a voz sumindo, mas com o coração vibrando em falar de algo que eu sei que não é a verdade absoluta, mas se vocês ir além e podem ir além, vai fazer um bem tão grande na existência de vocês em todos os ângulos. Nós. Eu não consigo amar o outro. Respeita, porque respeito já é uma forma de amor. Eu não consigo me amar. Começa pelo silêncio. Tente escutar o seu silêncio. Tente. Você não vai se arrepender. Fiquem na paz, muito obrigado. Até a próxima. Que amanhã tem mais, eu prometi. Eu vou tocar direto enquanto eu não responder essas 10 perguntas. Eu vou ficar me obsediando, viu? Fiquem com Deus. Valeu, muito obrigado. Obrigado, valeu.